Olá, vamos a mais uma aula de redação. Então, você chega lá para fazer sua prova e ela lhe apresenta o seguinte tema: aumento da taxa de criminalidade entre os jovens brasileiros. Então, você já sabe que a primeira coisa que você precisa fazer é saber interpretar bem esse tema, ou seja, contextualize para você mesmo o que é isso. Aumento da taxa de criminalidade entre os jovens. Então, quer dizer que os jovens brasileiros praticam crimes, e não é de agora, porque nós estamos tratando agora justamente do aumento dessa taxa de criminalidade. Então, eu começo a pensar, por que será? Então, uma boa pergunta para iniciar já é, por que aumenta? Mas por que, principalmente, os jovens entram para o crime? Então, ótimo. Daí você sabe que, em geral, você vai escrever o texto dissertativo argumentativo, expondo suas ideias sobre esse tema, escrevendo, obedecendo ao padrão culto da língua portuguesa e apresentando uma proposta que respeite os direitos humanos. Ao selecionar, organizar e relacionar os fatos que você vai usar, os argumentos que você vai usar para defender o seu ponto de vista, faça isso de uma forma lógica, bem clara e bem concatenada, bem articulada, mostrando que você realmente domina não só o assunto, como também a língua portuguesa, ok? Então, vamos ao primeiro texto de apoio. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90, 8.069 de 1990. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Ou seja, a lei é para todos. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além disso, no artigo 53 diz: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Esses textos que acabamos de ler têm muita importância para o nosso assunto. Daqui a pouco você vai entender quando nós começarmos a discutir. Por que eles têm importância? Texto 2. O envolvimento de menores com o tráfico de drogas é apontado por especialistas em segurança pública como um dos maiores responsáveis pelo aumento nos últimos anos da entrada de crianças e adolescentes no mundo do crime. Então, já trabalhamos até esse assunto em aulas anteriores e lá vem ele de novo. Essa questão do tráfico de drogas. Então, aqui agora, para o nosso assunto de hoje, ele está sendo apontado como um dos maiores responsáveis pelo aumento nos últimos anos da entrada de crianças e adolescentes no mundo do crime. Exatamente o nosso tema. Na avaliação deles, a fragilidade do atual sistema de proteção social, acabamos de ler os direitos, mas a fragilidade para proteger, de proteção social, a má qualidade dos ensinos fundamental e médio e a falta de iniciativas e programas governamentais para atendimento de menores, tanto os que estão em situação de risco como os já inseridos no mundo do crime, são outros fatores que contribuem para o envolvimento de menores em crimes e delitos. Então, o que nós estamos vendo aqui? A fragilidade do sistema
de proteção social, a má qualidade dos ensinos fundamental e médio. Então, eu já estou observando que eu já estou formando meu ponto de vista aqui daquilo que faz com que o jovem seja lançado no mundo do crime. Não que isso seja motivo, já vamos deixando bem claro que não vamos defender que se faltou isso, ele tem que ir para o mundo do crime. Não é que isso seja a razão para ele entrar no crime, mas para muitos isso é uma forte motivação. É como até se a pessoa já tem às vezes uma certa tendência para umas atitudes um tanto quanto não aceitas socialmente, devido, às vezes, até a má educação, a má formação de valores, né, que ele obteve até então. Então, fica fácil para essa pessoa não respeitar o bem-estar coletivo, não saber se colocar no lugar do outro. Então, não, para ele não vai ter problema nenhum ferir o outro. E aí ele entra para o mundo do crime e gerando vários problemas, não só para ele, para a sua família, como para a sociedade como um todo. O advogado, então, essa conversa aí ó, já era, né, já vai ser um parágrafo no nosso texto, você vai ver. O advogado Ariel de Castro Alves, membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos, lembra que o número de menores que cumprem algum tipo de medida socioeducativa no país é pequeno em comparação ao total de adultos presos, mas reconhece que tem havido um aumento do envolvimento de menores com o mundo do crime nos últimos anos. Ou seja, novamente aqui você pode observar que é o nosso tema aqui também. Para ele, por vender a ilusão de poder e de ascensão social, o tráfico de drogas acaba sendo um dos maiores responsáveis pelo envolvimento de crianças e jovens com práticas criminosas. Ótimo. Aí depois, no texto 3, nós observamos aqui o adolescente no crime, a participação de menores de idade em homicídios por estado varia de 3% a 31%. Então, veja bem, aqui, ó, começando aqui no Maranhão, está aqui 3,1%, aí vai crescendo, Mato Grosso 3,9%, 9,9%, 11,8%, 12,6%, 13,5%, 14,9%, chegando para você ver a 30,2% da população de jovens, 30,9% aqui, arredondando para o que o título ali trouxe, né? O subtítulo trouxe 3 a 31% de jovens envolvidos em homicídios. Então, essa porcentagem de jovens no estado é de 12 a 17 anos e de 16 a 17 anos envolvidos na prática desses crimes. Então, realmente, é um caso que nós precisamos discutir e nós vamos trabalhar isso no nosso texto de hoje, começando um projeto dessa forma. Você tem um tema que a banca lhe deu, que é o aumento da taxa de criminalidade entre os jovens brasileiros. Então, aí você tem que formar uma opinião, você tem que ter uma tese, você tem que ter um ponto de vista acerca daquilo que lhe foi apresentado, do que você leu nos textos de apoio e do conhecimento de mundo que você tem a respeito desse fato. Então, dá para nós organizarmos um ponto de vista mais ou menos assim, ó. Para se combater a criminalidade juvenil, é necessário que se combatam as causas que a implicam. Ou seja, depois de muito pensar, de muito ler, de muito pesquisar e de vivência que nós temos no dia a dia, nós sabemos que reprimir simplesmente não adianta. Porque se nós não cortarmos o mal pela raiz, como diz o ditado popular, você vai sempre sair um broto aqui, outro ali, ou seja, o mal vai continuar, ele vai prevalecer. E mesmo que nós não possamos erradicar, acabar com isso de uma vez por todas e ficar limpo da praga do crime, por exemplo, nós precisamos achar um meio de, pelo menos, diminuir esse problema. E, com certeza, no meu ponto de vista, né, ou seja, o seu ponto de vista, é isso que eu estou pensando que você poderia desenvolver. Ponto de vista nosso é que não adianta combater
o que está acontecendo sem acabar, né, combater com as causas do que fazem isso acontecer. Então, aí, pensando dessa forma, eu chego a pensar que eu posso definir no meu texto 3 pontos. Eu posso falar da relação da criminalidade com a desestrutura familiar, porque eu quero acreditar que tudo começa no seio de uma família. Então, se algo não deu certo lá na frente, pode voltar, pode fazer uma regressão aí, que você vai chegar lá atrás e encontrar uma família desestruturada, com certeza. Mas a família não é desestruturada simplesmente por um acaso, não. As muitas desigualdades sociais que o país vive vai gerar a desestrutura familiar, porque se a pessoa recebe uma educação precária, ela não vai receber um preparo suficiente nem para ter uma profissão decente e muito menos sem uma profissão decente, ela não vai ter condições de educar bem seus filhos também. Ou seja, não quer dizer, de novo, não comece a pensar que eu estou generalizando. É claro que não, mas quanto mais dificuldades a pessoa passa financeiramente, mais dificuldades também ela tem para poder transmitir valores para os seus filhos, transmitir valores positivos. Então, uma educação precária não prepara a pessoa para o mundo profissional também, certo? Nem para uma vida familiar e nem para uma vida profissional. Então, essa pessoa um dia vai formar família e vai ser também desestruturada, com certeza, porque vai sendo um círculo vicioso. E também o impedimento ao trabalho. Ou seja, muitos jovens às vezes até queriam trabalhar, mas são impedidos pela idade de trabalhar, ou muitas vezes quando chega na idade que já poderia trabalhar também, tem a dificuldade de arrumar o primeiro emprego, porque quase sempre exige experiência, então ele vai sempre ficando à margem. E dessa forma, outras coisas podem seduzi-lo, né, e ele precisa viver, ele quer sobreviver, ele quer ter o que o outro tem. Então, tudo isso pode desencadear a sua entrada para o mundo do crime. Então, depois que eu pensei que a criminalidade tem relação com a desestrutura da família, com a educação precária e com o impedimento ao trabalho, eu vou reunir isso aí em 3 parágrafos. Então, com cada uma ideia dessas aqui, com cada uma dessas ideias, eu vou formar um argumento. O argumento 1, relacionado com a desestrutura familiar, eu posso afirmar que a desestrutura familiar é um fator que pode desencadear o ingresso do jovem na criminalidade. Veja, isso é um tópico frasal, é como se eu lanço uma tese aqui. Não confunda a tese geral, né, aquela lá que vai nortear todo o nosso texto, e depois cada parágrafo de desenvolvimento pode ter a sua subtese, o seu subtema. Então, e que nós vamos chamar de tópico frasal. Então, eu coloco isso aqui, já é um período lá no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, e depois eu vou colocando fatos que justifiquem eu ter dito isso aqui. Aí eu vou ter meu parágrafo completo. Depois, o segundo fator que eu quero definir aqui no meu texto é que a educação precária também pode contribuir para a entrada do jovem no mundo do crime. Então, o argumento 2, que vai ser o outro parágrafo de desenvolvimento, eu posso começá-lo falando que a falta de perspectivas profissionais pode impulsionar a criminalidade juvenil, e aí eu vou explicar por quê. Né? Aí, depois, ainda temos mais um item que eu quero definir no meu texto, que é o impedimento ao trabalho. Então, vai ser o meu terceiro argumento, meu terceiro parágrafo de desenvolvimento, que eu vou
começar dizendo que uma educação que qualifique o jovem como pessoa ética e responsável pode assegurar-lhe oportunidades para não ingressar no crime. Aí eu posso até me lembrar de, por exemplo, pessoas, autoridades, né, que disseram frases que são impactantes, como, por exemplo, Mandela disse que a educação... Não, retire Mandela, que agora não tenho certeza se é ele, mas que o ser humano, a pessoa, não, nada mais é do que a educação faz dele. E o Paulo Freire também disse coisa importante, que se a educação sozinha não muda a sociedade, tampouco a sociedade pode mudar sem a educação. Então, isso aí é coisa que eu posso citar aqui no meu argumento 3, nesse terceiro parágrafo de desenvolvimento, porque eu vou falar que a educação, uma boa educação, pode evitar que o jovem ingresse no crime. E depois, sim, eu vou para a conclusão, onde eu vou pensar algo que eu acredito que poderia mudar essa realidade. Aí eu vou reafirmar, lógico, né? E depois do meu conectivo conclusivo, portanto, um logo, por exemplo, eu vou reafirmar o tema que me foi dado, ou a minha tese. Por exemplo, eu posso dizer que a inserção do jovem no crime provém da falta de família, da falta de educação de qualidade e de trabalho, principalmente. Então, eu vou precisar pedir, né, por exemplo, solicitar que o governo federal crie políticas públicas. Eu sei que nós temos dúzias delas aí, mas políticas que invistam na criança e no jovem de forma eficaz. Não é só para falar que fez, não. Por exemplo, escolas. Está cheio de escola por todo lado. Mas não é só ter a escola, é ter uma escola que trabalha com eficiência, com eficácia, ou seja, que faça a coisa certa e que mostre resultados mesmo. E que trabalhe a criança e o jovem de forma que o prepare para a vida em sociedade, para que ele saiba viver em comum, viver respeitando o outro, saber se colocar no lugar do outro, então ter ética e responsabilidade, e também que ele seja preparado para o trabalho. Porque tudo isso aí vai fazer com que ele um dia possa formar uma família e passar, né, conceitos de amor, de harmonia, de respeito mútuo para os seus filhos, criando filhos melhores. Cada dia melhor, aqueles filhos também um dia vão formar família e vão seguir os mesmos preceitos que receberam. Então, acredito que dessa forma nós vamos criar de novo um círculo vicioso, mas positivo, certo? Onde as pessoas vão sempre melhorando e fazendo com que os outros melhorem também. Dessa forma, nós vamos ter pessoas que vão agir com interesse não só no seu bem-estar, mas também no bem-estar coletivo. Aí sim, nós vamos ter os jovens mais distantes do crime, porque erradicar é praticamente impossível, e com certeza vamos ter uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. Daí, nós vamos lembrar, então, como nós vamos fazer cada um desses parágrafos. A nossa introdução, que é lógico o primeiro parágrafo, não, isso aqui é só para ir recordando um pouco das teorias, isso aqui não é batido a prego, mas é sempre mais ou menos umas 6 linhas. Ela deve contextualizar o tema na sua íntegra, ou seja, deve mostrar para quem vai ler o texto o que é, sobre o que você está trabalhando. Você vai apresentar a sua tese, o seu ponto de vista, que eu sei o que você defende ali, o que você é a favor, ou se você é contra, que representa o seu ponto de vista de forma impessoal. Quando a gente diz de forma impessoal, quer dizer nada de já usar a primeira pessoa ali, eu acho, nada disso. Afirma, eu acho que o jovem precisa de uma família mais estruturada. Não afirma, a juventude precisa de uma família mais bem estruturada. Aí você apresentou a sua opinião, porém de forma impessoal. E essa é a opinião sobre as causas do problema que você está discutindo, e é importante ressaltar que você não deve ainda desenvolver ideias aqui, você não tem que explicar nada aqui na introdução. Você vai explicar no desenvolvimento. Aqui você tem que ser breve,
e objetivo, ok? Então, aqui nós vamos falar, por exemplo, do nosso ponto de vista, que junto lá com o tema, a taxa de criminalidade entre os jovens está sempre crescendo. Então, é isso, esse foi o tema. Então, é preciso discutir e procurar combater as causas que propiciam o ingresso do jovem no crime, porque essa foi a nossa tese. A nossa tese é de que, para se combater a criminalidade juvenil, é necessário que se combatam as causas que a implicam. Então o tema e o nosso ponto de vista estão aqui. Aí depois nós pensamos o quê? Nós pensamos em definir 3 pontos no nosso texto, que é a relação da criminalidade com as famílias, né, desestruturadas, e também com a educação precária e com a falta de emprego, ou com a impossibilidade de trabalhar devido à idade. Então, nós vamos colocar que há de se criar meios para que as famílias possam se estruturar mais, tanto econômica quanto intelectualmente, para poder formar valores no cotidiano de suas crianças, a fim de que elas cresçam preocupadas com o bem-estar coletivo. Aí eu vou ter a minha introdução. Depois, nós vamos para o desenvolvimento, que aqui estamos dizendo segundo e terceiro parágrafos, mas você pode ter, ó, está colocado aqui do ladinho, você pode ter um 4º parágrafo, sim. Você não precisa fazer só 2 parágrafos de desenvolvimento, você pode fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, totalizando no seu texto 5 parágrafos, né? A introdução, 3 de desenvolvimento e a conclusão, certo? Então, isso aí não é batida a prego também. Pode ter 2 parágrafos de desenvolvimento, pode ter 3, nós vamos trabalhar com 3. Aí nós vamos apresentar o problema, o tópico frasal, ou seja, em cada início de parágrafo, eu tenho um tópico frasal, eu tenho aquela frase impactante, aquela frase que mostra o assunto a ser definido ali. Por exemplo, no argumento 1, nós íamos falar da desestrutura da família. Então, eu posso falar que a desestrutura familiar é um fator que pode desencadear o ingresso do jovem na criminalidade. Isso é o meu tópico frasal, iniciei o meu parágrafo, já é o primeiro período dele. Na sequência, então, eu vou justificar isso, dizendo, por exemplo, que muitos pais não têm estrutura para oferecer amor, nem para promover a harmonia entre a família. Não tem estrutura para incutir valores que possam nortear o caminho dos filhos para uma vida digna e de respeito com o semelhante. Então, muitos pais não têm isso. Como eles vão formar isso nos filhos? Agora, por que eles não têm isso? Muitas coisas podem ter propiciado, às vezes até já o desespero na vida, nessa desigualdade gritante que a gente vive, e então a falta de renda para prover a família das necessidades mais básicas, e também a sedução do consumismo sobrepondo o ter ao ser, tudo isso aí vai ajudar que o jovem possa ingressar na criminalidade. Não que seja uma justificativa para ele entrar. Não justifica, mas explica, certo? Em muitos casos, certo? Aí no argumento 2, nós havíamos combinado que íamos discutir sobre por exemplo, a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. É claro que isso é porque não tem idade, então a lei não permite que trabalhe, né? Ou às vezes já tem até a idade, mas falta qualificação, aí falta experiência, porque exige experiência, e o que está acontecendo? Ele vai ficando à margem do emprego, mas ele precisa sobreviver, ele precisa se manter, ele quer ter o que o outro tem. Então, o que acontece? Olha qual vai ser o resultado. Falta perspectivas de um futuro promissor. Então, ele vai procurar um jeito, e com certeza é o mais fácil, ou então o único que ele vai encontrar, um jeito de suprir as necessidades e ou desejos de consumir, porque o mundo está aí seduzindo com o consumismo. Aí, então, nós vamos, consequentemente, ter um avanço na criminalidade, é lógico, que vai se tornando uma bola de neve, pois a preocupação, infelizmente, é mais em tentar reprimir o crime, enquanto
creio eu, que deveríamos combater as causas do crime. Né? Se combatesse as causas, aí então nós poderíamos ter jovens mais distantes do mundo do crime e uma vida melhor para todos. No argumento 3, nós vamos falar da educação, que a educação pode mudar a sociedade, sim, e aí nós vamos lembrar do artigo 205 da Constituição Federal de 88 e também o artigo 54 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconizam como direito de todos, né, educação, como direito de todos, dever do Estado, e etc, 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 né? Isso aí, então, vai corroborar o fato de o jovem envolvido na criminalidade estar fora da escola. Então, olha, em geral, eles estão fora da escola. Em geral, os pais têm baixa escolaridade. Então, quer dizer, tudo isso aí é aquilo que nós comentamos lá no início. Tudo isso aí vai gerando o quê? Né? Eles têm uma base bem frágil, né? Não têm uns valores bem incutidos, bem formados, e dessa forma eles têm mais facilidade para se entregarem ao mundo do crime. Então, aí, depois que você faz todo esse resumo aí, você já tem seu texto praticamente pronto, então falta você trabalhar o último parágrafo, que é a conclusão. Que aqui nós estamos dizendo quarto parágrafo, mas você já entendeu por quê. Quarto parágrafo, se você estiver trabalhando apenas com 2 desenvolvimentos. Mas se nós formos trabalhar com 3, como nessa, nós vamos ter 5 parágrafos, certo? Então, também mais ou menos 6 linhas. O que deve ser apresentado aqui? Bom, há 5 partes importantes da proposta. Olha aí. Ação interventiva, nós vamos mostrar isso, né? O que é preciso fazer para resolver o problema, quem é que pode fazer isso, né? Como é que pode fazer, de que forma será feito, e o efeito, qual é o propósito dessa intervenção, quais serão os efeitos dela, né? Detalhamento, qual a informação adicional para acrescentar, ó, esse detalhe aqui, ó, qual a informação adicional possa acrescentar sobre um dos elementos anteriores. Então, tudo isso aí é o que vai nortear a sua escrita da conclusão, o último parágrafo da sua redação, ok? Então, o caso é, nós vamos reafirmar o tema, depois de nós pegarmos o conectivo, escolher o nosso conectivo conclusivo, vamos reafirmar que a criminalidade entre os jovens cresce na proporção que eles não têm acesso aos seus direitos fundamentais. Aí, então, pronto, eu apresentei, reafirmei o tema, agora eu vou pensar em algo para resolver isso, uma ação interventiva. Então, eu estou pensando em políticas públicas realmente eficazes e quem é que vai aplicar essa ação interventiva, né? Quem é que vai aplicar? Quem é o agente? É o governo federal. Então, ele precisa observar isso aí de uma forma que atenda realmente, né, de forma eficaz o jovem, a criança e o jovem, e principalmente aqueles que estão mais vulneráveis socioeconomicamente, né? E mais, o que mais que pode ser feito? Facilitar o ingresso desse jovem no mercado de trabalho, porque, como diz o ditado, né, uma mente ociosa é a oficina do diabo, né? Se você não tem nada para fazer, vai pensar é coisa errada. Então, temos que ocupar o jovem. Se ele já pode trabalhar, facilitar o ingresso dele no mercado de trabalho. Se ele ainda não pode mesmo, o governo tem que conseguir criar uma forma de manter esse jovem ocupado, mas de uma forma proveitosa e agradável para ele. Bom, é claro que disso aí tudo, aqui a setinha quer dizer que se nós conseguíssemos obter tudo isso aí, nós íamos ter isso, a famílias mais estruturadas. Essas famílias, então, poderiam incutir valores de convivência pacífica entre os semelhantes e, com certeza, criando esses valores, essas pessoas iam ter mais oportunidades de caminharem à sombra da legalidade, ok? E aí você pode, depois que for organizar tudo, ter um texto como, mais ou menos como esse que você vê agora, certo? Então, aí vou ler com você para ver se nós temos mais alguma coisa a comentar e
é isso. Mas se você puder, faça antes de chegar aqui no seu material e depois vem aqui e confere para ver o quanto se parece, certo? Olha, a taxa de criminalidade entre os jovens na sociedade brasileira está sempre em escala ascendente, aumentando as discussões em torno do assunto. Então, aqui você observa que nós colocamos exatamente, abordamos o tema aqui. Na verdade, as causas que inserem o jovem no mundo do crime é que deveriam estar em discussão. Acabamos de fazer menção à nossa tese, ao nosso ponto de vista. A vulnerabilidade de crianças e adolescentes no país, expostas a um ambiente familiar desestruturado. Olha o nosso argumento 1 aqui, ó, referência às famílias desestruturadas. A falta de educação escolar de qualidade, olha o nosso segundo argumento aqui. E de emprego também, né? A educação e emprego, que garanta a subsistência das famílias, são os motivos basilares desse mal. Então, quer dizer que é a base de tudo. Repare que foi realmente, maestralmente apresentado aqui o tema com a tese e com aqueles termos que você definiu que ia falar no seu texto. Agora vamos para o segundo parágrafo, que é o primeiro de desenvolvimento. Dentre os fatores que podem implicar a criminalidade juvenil está indiscutivelmente a falta de estrutura familiar. Tá vendo? Estamos falando daquele primeiro lá, ó, seguindo a ordem certinha. Muitas famílias não conseguem... Agora, pronto. Apresentei aqui um tópico frasal, apresentando o meu argumento 1, agora eu vou comprovando isso com o que eu estou falando, quer ver? Muitas famílias não conseguem oferecer aos filhos a devida atenção, não têm estrutura para injetar harmonia entre seus membros, muito menos são capazes de incutir valores que poderiam nortear positivamente suas atitudes ao longo de suas vidas. Além disso, não tem renda para oferecer nem o mínimo que se exige para ter uma vida digna, quanto à satisfação das necessidades mais básicas, enquanto o mundo seduz de todas as formas, incentivando o consumismo e fazendo crer que a pessoa vale o que tem. Então, olha só, o que nós tínhamos feito no nosso resumo está aqui organizadamente, articuladamente, certo? Ou seja, de forma coesa. Agora vamos para o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro da redação. Soma-se a isso que a atual conjuntura brasileira favorece uma vida ociosa, impedindo o jovem de trabalhar ou não oferecendo trabalhos dignos aos que podem exercer uma atividade. Então, agora nós começamos a cutucar a ferida lá do governo. Por quê? Olha, a atual conjuntura favorece uma vida ociosa, porque não pode trabalhar até certa idade, não pode, só como aprendiz. A hora que já pode também, ele não sabe fazer nada, porque não recebeu uma educação que o qualifique para o trabalho e nem pôde trabalhar até agora, não sabe nada de nada. Então, as empresas vão recusar na maioria das vezes e ele vai continuar desempregado. Ou quando acha, ele não tem qualificação para aquele trabalho. Sem preencher, aí o que acontece? Consequência disso aí. Sem preencher o tempo livre desse jovem com alguma atividade, aqui faltou com alguma atividade interessante e produtiva, sem oferecer perspectivas ou um projeto de vida melhor, endossa seu ingresso na criminalidade. Se não tem tudo isso aí, não é razão para ir para o mundo do crime, mas, de repente, né, seduz tanto o consumismo, por exemplo, como nós dissemos ali, ele quer ter as coisas e não tem como ter, não tem o dinheiro, então ele vai em busca. Isso gera uma onda de problemas sociais, sempre se discutindo suas consequências, mas nunca combatendo suas causas. Até que o nunca ficou meio radical. Então, nós poderíamos até amenizar isso aqui, ó, mas nem sempre, né, em vez de nunca, eu poderia dizer, mas nem sempre, porque pouco até que tenta, mas não faz com tanta eficácia, não. Mas nem sempre combatendo suas causas, criando um círculo vicioso que engrossa cada vez mais as estatísticas da criminalidade no Brasil.
Ademais, de acordo com o educador Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Isso sinaliza para a necessidade de se observar o artigo 205 da Constituição Federal de 1978, que coloca que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, e o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Porque já que nós estamos falando do jovem, então é bom que nós façamos essa referência ao ECA também. E já estamos falando da educação, então vamos exatamente no artigo que versa sobre esse assunto. Tudo isso corrobora o fato, tudo isso vai confirmar o fato de que a maioria dos jovens envolvidos na criminalidade estão fora da escola, são filhos de pais com baixa ou nenhuma escolaridade, o que consequentemente contribuiu para todos os outros fatores fomentadores da criminalidade já discutidos. Bom, aqui deu um eco, contribuiu para todos os outros fatores fomentadores. Então, para não dar esse eco que fica desagradável a leitura, nós podemos mudar uma palavrinha. Para todos os outros fatores que fomentam a criminalidade já discutidos, ou então para todas as outras causas fomentadoras da criminalidade já discutidas, ok? Logo, bom, então, que eu introduzi aqui, segundo, terceiro e quarto parágrafo, eu desenvolvi tudo que eu tinha definido que eu ia falar no meu texto, então já falei tudo, já apresentei minha opinião, já argumentei, discutindo, querendo comprovar mesmo que eu estou correta, que é isso que tem que fazer, é combater as causas, e as principais são essas, a desestrutura da família, a falta de emprego ou de oportunidade para trabalhar e uma educação melhor. E agora eu vou para o último parágrafo, que é a conclusão. Logo, a criminalidade cresce entre os jovens brasileiros na mesma proporção que não tenham acesso aos direitos fundamentais. É importante, então, eu vim com o meu conectivo conclusivo, eu reafirmei a minha tese, né, o meu ponto de vista mesclado com o tema do texto, e agora eu vou apresentar possíveis soluções. É importante que o governo federal crie políticas públicas que realmente façam investimentos na criança e no jovem, priorizando as áreas mais vulneráveis socioeconomicamente e também que facilite o ingresso do jovem no mercado de trabalho, impedindo que sejam recrutados pelo mundo do crime. Assim, há de se formar outro ciclo na sociedade ao longo do tempo, o de famílias capacitadas a criar seus filhos dentro dos valores que garantam a convivência mais pacífica em sociedade, reduzindo oportunidades para o crime. Você pode ver que aqui nós temos a ação interventiva, nós temos o agente, quem vai intervir, nós temos também o efeito dessa ação, que acreditamos que é isso que vai acontecer e é isso que nós estamos buscando, ok? Então, vai treinando, eu aí, e por hoje é só. Até a próxima.